Olá, hoje eu vou falar sobre Abigail. Encontramos a história de Abigail em 1 Samuel, capítulo 25. Abigail viveu na época de Davi e era casada com Nabal. Vamos entender um pouquinho sobre esses três personagens. Nabal, em hebraico, significa insensato. E olha que ele fazia jus ao nome, pois diga-se de passagem, ele era a insensatez em pessoa. O mundo para Nabal girava em torno de uma pessoa, ele próprio. Nabal era um homem de muitas posses, muito rico, era beberrão, intratável e irracional. Um homem egoísta. Imagina, um homem desse tipo, casado com uma mulher bonita, doce, sensata e inteligente. Essas eram umas das muitas características de Abigail. E Davi era do tipo Robin Hood do deserto. Ele e seus soldados protegiam os fazendeiros e pastores da época. Eles eram do tipo guardiões do campo, tanto que um dos empregados de Nabal disse: dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles cuidando das nossas ovelhas. Versículo 16. Davi e seus homens foram bondosos com Nabal e tudo o que ele possuía. Certo dia, Davi precisa de um favor de Nabal. E como ele responde? De forma insensata e grosseira. Davi faz um pedido a Nabal. Estamos vindo em época de festa. Por favor, seja favorável conosco. Dai a nós, os teus servos, e ao teu filho Davi o que puderes. Nabal responde: quem é Davi? E quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo dos seus senhores. Por que deveria eu pegar do meu pão, da minha água e a carne do gado que abati para meus tosqueadores e dá-lo a homens que vêm não se sabe de onde? Versículos 10 e 11. Davi recebe essa resposta e fica indignado, pois Nabal o trata como um escravo fugitivo e vagabundo. Davi ordenou aos seus homens: ponham suas espadas na cintura. Versículo 13, parte A. Davi quer vingança, o sangue de Nabal e de todos os seus homens. Ninguém do sexo masculino ficará vivo. A notícia da estupidez de Nabal chega aos ouvidos de Abigail, chega ao conhecimento de Abigail. Um empregado lhe relatou o caso. Onde Nabal se mostra rude e grosseiro, ela se mostra inteligente e bonita. Abigail coloca sua inteligência e beleza em ação. Ela prepara alguns presentes para Davi e seus homens. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos preparados e os carregou em jumento. Versículo 18. Afinal, eram 400 homens fortes. Abigail se levanta como a bela entre as feras e, com graça, ela intercede pela vida do seu marido. Abigail não é tola e percebe a importância do momento. Ela se joga aos pés de Davi. Meu Senhor, a culpa é toda minha. Por favor, deixa a tua serva lhe falar. Ouve o que ela tem a dizer. Versículo 24. Ela pede para que Davi deixe Nabal aos cuidados de Deus e evite derramamento de sangue. Abigail não teme a Nabal, nem a um exército de 400 homens. Abigail temia ao Senhor e queria colocá-lo acima de todas as coisas. Mateus 6,33 nos diz:
Busque a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Abigail, ela vira o jogo, né? A atitude de Abigail, sua humildade, viraram o jogo. Ela, mesmo não tendo conhecido Jesus, pois viveu 1000 anos antes, sua atitude prefigura a vida dele, pois sua graça antecede a graça que Cristo nos ofereceu. Sua atitude de atirar-se aos pés de Davi e assumir a culpa pelas ações do marido se assemelha ao que Cristo fez por mim e por você. Mesmo sendo inocente, ela se humilha e pede por misericórdia. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Isaías 53, 5. Ela assumiu a culpa por algo que não fez. Que tipo de pessoa assumiria a culpa por algo que não fez? Quem fez isso? Jesus fez. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Infelizmente, há um pouco de Nabal em cada um de nós. Mas glória a Deus, Cristo se apresenta por nós como Abigail se apresentou a Davi, rogando pelos pecados do marido. Quanto a Abigail, após a morte de Nabal, Davi, que havia ficado impactado com tanta beleza e inteligência, toma Abigail por sua esposa. Como aprendemos com Abigail? Sensatez, mansidão, sabedoria, graça. Ela foi o reflexo de Jesus, o nosso Salvador. Mulher, não permita que situações desagradáveis e pessoas rudes e insensatas tire de dentro de você a beleza e a graça. O seu valor excede o de joias preciosas. Provérbios 31, 10. Colossenses 4, 6 nos diz: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saiba como responder a cada um. Um abraço carinhoso e tenha um dia abençoado com Jesus.